Olá, eu sou a professora Clarice e nós estamos começando a nossa segunda videoaula. Eu aproveito para convidar você para assistir a nossa primeira videoaula, caso você não tenha visto. Nós falamos nela sobre as metodologias ativas de ensino. Então, já que nessa videoaula nós vamos falar sobre tecnologias educacionais e ferramentas digitais. Eu espero que vocês gostem do assunto no qual iremos tratar. As tecnologias educacionais, as ferramentas digitais, elas têm transformado a forma como nós aprendemos e ensinamos, buscando oferecer inovação e flexibilidade ao ambiente educacional. Elas incluem plataformas de aprendizado online, softwares de gestão escolar, aplicativos educacionais e recursos multimídias interativos. A importância dessas tecnologias, ela reside na sua capacidade de personalizar o ensino, atender diferentes estilos de aprendizado e facilitar o acesso ao conhecimento global, mesmo em locais remotos. Além disso, promovem a colaboração e o engajamento, tornando o aprendizado mais dinâmico e envolvente. Para os educadores, essas ferramentas elas permitem uma gestão mais eficiente do tempo e dos conteúdos, ofertando proporções, desempenhos, conhecimentos ampliados aos alunos. Em um mundo digital, que nós temos vários estudantes para serem preparados para o futuro, nós precisamos integrar essas inovações ao cotidiano educacional. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso hoje. Vamos falar também aqui sobre o livro. Nós vamos falar sobre o livro de Tecnologias Educacionais, da autora Valéria Oliveira do Carmo. Então, vamos lá. Educação e tecnologias. Para falarmos sobre tecnologias educacionais, nós precisamos entender de modo mais amplo o que são essas tecnologias, como e por que elas surgiram. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre essas tecnologias, nós podemos conversar um pouquinho de forma mais ampliada sobre esse livro, no qual essa autora Valéria nos traz que a tecnologia, de modo geral, ela pode ser considerada como tudo aquilo que o homem cria ou utiliza para atender às suas necessidades. E pensando assim, podemos entender que em diferentes épocas históricas da humanidade existiram formas diferentes de tecnologia. O homem utilizando o conhecimento para a construção de coisas úteis, como o fogo, a roda, a escrita, outros meios de comunicação e até mesmo os meios de transportes, que foram aperfeiçoando ao longo dos tempos. Nós temos várias tecnologias e até hoje, no nosso tempo atual, nós temos um grande desenvolvimento tecnológico, né? Então, para cada época, nós temos o surgimento de uma nova tecnologia. Vamos dar uma exploradinha nisso. Olha, quando a gente vê da roda para o computador, a diferença. Então, nós temos para cada época mesmo o surgimento de uma tecnologia na qual vem trazendo facilidade, praticidade para o dia a dia de cada pessoa. Então, nessa invenção da roda, por exemplo, nós temos a revolução do transporte e a revolução da logística, nós temos a mudança da forma como as pessoas se deslocavam e trocavam seus bens. E da mesma forma, nós temos o surgimento do computador que marcou o início de uma nova era. Automatizando tarefas, processando informações, com velocidade, abrindo caminho para a era digital. Essas inovações de diferentes épocas, elas não apenas tornaram o cotidiano mais prático, mas também impulsionaram o progresso em diversas áreas, como a comunicação, a educação e a economia. E o mesmo ocorre com as tecnologias educacionais, que seguem evoluindo e se adaptando às necessidades de cada geração, facilitando o acesso ao conhecimento. E você veja, nós seres humanos, a gente não consegue mais viver sem a tecnologia, a gente não consegue mais retroceder. Nós estamos caminhando sempre avante, a tecnologia cada vez ela se encontra de forma muito mais ampliada, de forma muito mais complexa. E a gente tem que tem que entender que tudo isso funciona dessa maneira e que a gente realmente tem que partir sempre para mais.
é daqui para mais. O mundo deu um salto, uma evolução. Não há como retroceder. Então a gente fala do surgimento do computador, né? Quando o computador surgiu de modo gradativo, ele começou a ser utilizado na educação. Hoje em dia a gente não consegue fazer nada sem o computador, infelizmente. Mas é verdade, é real. Nós temos o computador integrado à internet, e assim, a gente faz ainda trabalhos manuais, trabalhos lúdicos. Claro, a gente não vai deixar de falar sobre tudo isso, sobre a importância de tudo isso. Mas a gente precisa falar principalmente de alguns grupos, né, que a gente tem aqui, que a gente, de forma resumida, a gente consegue entender o quanto o computador ele se torna indispensável para as aulas, como que ele é importante para o mercado de trabalho, como que ele está envolvido no ensino da disciplina do currículo escolar tradicional, como que ele pode, através dele, ser ensinado o processo da programação. Então, ele é uma ferramenta super benéfica. Não tem como você não utilizar. Né? A educação, em tudo que a gente tem hoje de educação, os professores fazem a utilização do computador. E por isso a gente vê que a autora ela traz um resgate de que alguns pesquisadores trazem sobre essa temática, abordando principalmente algumas ideias que são divididas, né, segundo a autora, aí em 5 grupos, que é o que a gente vai falar para vocês. Então vamos lá nos grupos, na divisão, através da tecnologia na educação e da formação docente. Vamos conhecer um pouquinho desses grupos. Então, nós temos aí os professores utilizando a tecnologia como um desafio, como prática inovadora, como processo de ensino, aprendizagem entre os alunos e construção do conhecimento. Então, o professor da educação superior, principalmente, ela necessita de uma formação que faça conhecer e vivenciar as metodologias diferenciadas com os recursos tecnológicos. Então, um não vive sem o outro, tá? Então, aí nós temos também um processo que o professor precisa entender nessa educação superior, de conhecer bem esses estudantes, a quem ensinar, como que desenvolve essas estratégias pedagógicas, como que você ensina tudo isso, como é que você utiliza tudo isso, qual que é o material didático, qual que é a avaliação dessa aprendizagem e como que conhece as finalidades da educação e do conteúdo que vai ser ministrado. Então, para quem ensinar? Nós precisamos de tudo isso muito bem definido. Então, nós temos que conhecer esse espaço de ensino, onde ensinar. Esse espaço, ele pode ser físico ou virtual. Esses objetos de conhecimento, quais são eles? Que conhecimentos são importantes e significativos para o estudante? Então, nós temos aí uma gama de situações na qual o computador ele é necessário para o mercado de trabalho e que a gente tem na escola que adotar essa metodologia. Nós não temos como deixar de utilizar essa ferramenta profissional. E devido a tudo isso, assim, as crianças cada vez mais cedo elas aprendem a manusear o computador. Não existe uma situação na qual isso não faça parte hoje. Então, todos nós temos telefone de livre acesso, todos nós temos todas as condições de trabalhar com programas de exercício, de prática, tutoria, simulação e jogos. Então, nós temos aí uma concepção muito próxima de que geralmente se tem em mente que quando se fala de computador, de assistente de instrução, de programação, de aplicativos, nós temos esses grupos de professores que utilizam esses computadores como máquinas de ensinar. Nós temos mencionado aí que a gente fala sobre a programação. Quando a gente engloba e defende a ideia de que se deve ensinar a programar um computador. E para alguns, além da habilidade de programação, propriamente dito, o computador ajuda a desenvolver as habilidades cognitivas. Então, eles auxiliam na solução de problemas, eles trabalham com pensamento crítico, criativo, eles trabalham com ensaio, com erro. Então, nós temos aí um foco de aprendizagem muito automatizado e muito diferenciado, né? Então, quando a gente comentou ali sobre esses grupos, a gente fala sobre tudo isso e a gente vai
tendo ideias de como é que as coisas funcionam, do quão benéfica, até que ponto isso é um benefício, até que ponto isso nos traz, o quanto isso é importante, nos traz esse conhecimento, esse processo de aprendizagem, e que deixa o estudante que encontrem as formas de utilizar, cabendo a eles escolherem a forma mais adequada. Então, é importante a gente observar que em todas essas abordagens é utilizado de uma maneira que meramente substitui ou duplica os métodos educacionais tradicionais e que a escola já está habituada a desenvolver. Então, a gente precisa dessa alteração profunda no processo do ensino-aprendizagem. A gente precisa que ambos sejam vistos como complementos e interdependentes, não como únicos e isolados. Então, nós temos que refletir que, embora o computador tenha sido introduzido na educação, ainda não houve inovações ao ponto de a gente esquecer aquilo que já houve. Não, são processos integrados. Então, a gente precisa dessa transformação profunda na dupla concepção de objetivos e métodos de ensino tradicionais aliados fortemente à educação tecnológica de hoje, né? Então, a gente vem falando sobre tudo isso. Sobre a educação com a perspectiva na formação docente, a autora Valéria ela ainda diz que é um desafio desenvolver práticas inovadoras que promovam a aprendizagem dos alunos, o conhecimento do professor. A educação superior ela necessita de uma formação que faça conhecer e vivenciar as metodologias diferenciadas para o uso do recurso tecnológico. Então, para isso, a gente precisa de algumas competências, de alguns conhecimentos, algumas habilidades. Então, a gente precisa conhecer bem esses estudantes, precisa saber como desenvolver bem essas estratégias pedagógicas, bem esses materiais. A gente precisa da finalidade de tudo isso, do que esse conteúdo será ministrado, e a gente precisa entender bem tudo isso que está acontecendo, esses espaços físicos, virtuais. A gente precisa entender o que tudo isso significa para o estudante. Então, assim, nós vamos falar agora um pouquinho sobre softwares educacionais e recursos e ferramentas. Então, quando a gente tem esse ponto, a gente tem ainda os softwares, os recursos, as ferramentas para a promoção da educação. Então, como é que a gente trabalha isso? Nós temos softwares que são de exercício ou práticas. Vamos lá, a gente tem alguns programas que apresentam problemas para serem resolvidos pelo estudante. E esses se baseiam na interação por perguntas e respostas. Então, normalmente são utilizados para sistematizar conteúdos discutidos na prática pedagógica. Esse tipo de programa, normalmente, ele corrige os erros, podendo dar exemplos que auxiliem o aluno na compreensão e análise da resposta correta. Então, aí a gente tem um auxiliador, né? Entre acertos e erros, um simulador. Isso é muito legal. Vamos lá, a gente tem software de demonstração. Então, quando a gente fala de software de demonstração, a gente fala sobre programas que demonstrem fórmulas, conceitos matemáticos, leis, físicas, e esses possuem um grau de interatividade baixo, pois se baseiam prioritariamente na visualização da tela, sem que haja uma interferência do estudante. Nós temos ainda outros tipos de software de simulação, que são programas interessantes, pois apresentam experiências reais, através da tela com a modelagem do sistema ou da situação. Possuem caráter exploratório, favorecendo o processo de escolha pelo estudante usuário. Permite o desenvolvimento de diversas habilidades e competências e, sobretudo, na resolução de problemas e no conhecimento lógico-matemático. Todos esses softwares, na verdade, eles auxiliam e muito no conhecimento para esse aluno. Veja, até no software de jogo, que possui um caráter lúdico, ele favorece o desenvolvimento de várias habilidades, pois ele pode ser projetado com um foco na competição, na estratégia da aventura, permitindo ao estudante jogador interagir com seus pares ou apenas com o programa do próprio computador. Enquanto esses parceiros de jogo estão lá, estão conversando, eles podem estar online ou eles podem ser só o próprio sistema. O aluno ele tem uma motivação ampliada, ele consegue ver uma atratividade nesse sistema e ele consegue, através desse software,
aprender melhor. Isso para criança e adolescente é fantástico. Vamos ver o que mais. Software de monitoramento. Então, quando a gente tem o software de monitoramento, nós temos esses softwares que englobam os programas com a função de acompanhar o desenvolvimento do estudante, através de orientações, apresentam informações, explicações, exercícios, tem um caráter de ensino programado, pois o próprio programa analisa as respostas e emite mensagens como feedback. Legal isso do feedback, né? Porque, veja, a tecnologia educacional, elas são ferramentas essenciais hoje em dia. Não tem como você falar que vai transformar a maneira do conhecimento que é transmitido e absorvido sem que haja essas ferramentas de aprendizado, essas maneiras, essas metodologias. Nós precisamos de ambientes de aprendizagem dinâmicos e contemporâneos. Nós precisamos de um ensino personalizado, engajado com os alunos de maneiras inovadoras e preparar esses educadores para enfrentar esses desafios de uma nova era digital. Então, assim, quando a gente fala sobre a importância dessas tecnologias integradas, a gente não consegue deixar de falar sobre a estratégica, sobre a estratégia pedagógica, sobre o respeito ao contexto social e cultural de cada ambiente educacional. Então, nós temos, ao mesmo tempo, o uso consciente e ético das ferramentas. Nós temos que entender que cada um tem que ser incentivado, evitando a dependência excessiva, claro, porque você não vai ficar dependente somente desse computador, ou desse programa, ou desse sistema, ou dessa metodologia, mas nós precisamos manter um foco que permaneça no desenvolvimento humano, crítico e principalmente que os alunos consigam fazer essa ponte de relação, consiga ter um bom equilíbrio de interação, de tecnologia educacional, de aprendizado, com a poderosa construção da educação transformadora e inclusiva. Então, nós temos que ter todo esse pensamento. Quando a gente fala sobre todos esses assuntos, a gente vê que são assuntos assim super extensos e é muito interessante. Isso aborda muitas performances de trabalho dependendo do professor, de como ele foi conduzido, do que ele aprendeu. Então, aqui hoje a gente encerra essa aula, essa segunda aula sobre tecnologias educacionais e ferramentas digitais. E eu espero que tenha ficado claro para vocês assim como que essas inovações elas podem transformar o ambiente de ensino, trazendo mais interatividade e acessibilidade para o processo de ensino-aprendizado. Agradeço a vocês por terem me acompanhado até aqui e eu convido vocês para a próxima aula, onde nós falaremos sobre avaliação formativa e feedback. Vamos discutir um pouquinho dessa prática para apoiar o desenvolvimento o desenvolvimento contínuo do aluno, tá? E melhorar o processo de ensino-aprendizagem de forma significativa. Não perca essa oportunidade incrível para aprofundar e aperfeiçoar o seu conhecimento. Muito obrigada.